Estamos de volta com o Entre Manas, a nossa última convidada da 6ª temporada de um ano que foi incrível, né, Tati? Incrível. E falando sobre essa questão, né, do estado de presença, do quanto isso é importante. E agora eu queria que a gente, né, pensasse no equilíbrio entre duas tendências que são completamente diferentes, né? Por um lado, a gente se sente cada vez mais pressionado a acelerar, a correr atrás, a bater meta, ao status, né, ao crescimento. E por outro lado, a gente vê algumas, né, proposições e teorias chamando a gente para parar e contemplar. Como é que você vê, e sei lá se existe um equilíbrio, né, entre essas duas coisas, e se é possível levar essas duas coisas para o ambiente organizacional, né, que é onde você teve toda a sua experiência, com quem você ainda interage agora numa outra versão da Eunice, né? Como é que você enxerga essa dicotomia? Bom, acho que assim, quando eu fiquei pensando sobre o que falar, né, dessa abordagem, eu fiquei pensando assim, e me veio algumas perguntas. Acelerar significa fazer mais? Não necessariamente, né? E por que a gente corre tanto? Será que isso realmente... Para quem assistiu os episódios anteriores, quando a gente falou da neurociência, do estado de presença conectado, e que a gente tem mais foco, mais capacidade de planejamento, gera mais conexões, empatia, tarará, quem é que disse? Aonde é que tem essa comprovação de que acelerando a gente faz mais? E quando a gente desacelera e contemplamos e vivemos esse presente, a gente faz menos. É que eu acho que as pessoas têm uma percepção, né, de que fazer várias coisas ao mesmo tempo, todas elas estão bem feitas, né? O cérebro não é multitarefa. Né? E as pessoas se cobram disso. As pessoas se fazer cobram. muito. Né? Quando faz pouco, hoje eu não fui produtiva. Eu não produzi. Dá a sensação de que você estar presente é ficar improdutivo. Você trabalhar nesse estado mais consciente é você não produzir. Eu faria uma proposta para quem está assistindo. Experimenta. Experimenta desacelerar e viver no estado de presença diferente daquele que você vive hoje, acelerado, acreditando que faz muita coisa. Se é que isso te incomoda, né, também, né? Sim. Se é que isso incomoda. Tem gente que vive de boa. Talvez não incomode agora, né? Agora. Eu acho que eu sempre fui, durante muitos anos da minha vida, a pessoa que queria fazer tudo, sabe? Tudo, das 6 horas da manhã até as 11 horas da noite, eu precisava estar fazendo, né? E esse ano, eu mudei muitas coisas na minha vida pessoal, né? E tem uma tarde ou um dia inteiro que eu marco mesmo na minha agenda, que é o dia do nada. É o dia do nada, sabe? É o dia de deixar uma coisa acontecer, de me deixar surpreender, ou então de parar e sei lá, viver uma coisa diferente, fazer uma coisa fora do script natural, né? Mas ainda é muito desafiador não me sentir culpada por não estar fazendo nada. Nada programado, sabe? Não me sinto mais. Ai, que inveja boa. Não me sinto. Eu vou levar meu filho na fono à tarde, eu vou de tênis e eu me permito passear no Parque Serete enquanto ele faz fono. Então, você sabe que eu posso ter um monte de coisa para fazer. Então, assim, eu me permito hoje, mas assim, eu consigo fazer isso. Eu me permito hoje, quando eu estou muito cansada, eu me permito descansar. E que é o correto.
Em outros tempos, eu trabalhava até sentir ânsia de vômito. Ai, A exaustão, Desesperador. A né? exaustão. Você sabe que eu acho o máximo quando o pai do Fabinho liga pra mim, ou liga pra você também e fala, a sunga do Fabinho tá aí? Mas por quê? Eu acho que eu vou levar ele e as crianças no clube. Isso é tipo quinta-feira, 3 da tarde, assim, né? ele faz Não é? Eu falo, gente, como é que ele consegue, isso. né? E sem culpa. E sem culpa. E ok. Não é pra ter culpa de viver. Não é. Então, mas assim, chegar nesse estágio também de você, por exemplo, quando você tá nesse estágio fora desse que eu Uhum. me coloquei e proponho as pessoas a experimentarem, a gente tem vontade de levar um notebook para lugares. Você vai levar o filho numa consulta médica, a gente precisa levar um notebook, porque você tem que trabalhar. Enquanto. Sabe quanto tempo você vai esperar ali? E aí, assim, voltando na questão do acelerar, se é que a gente produz mais acelerando, correndo o tempo todo, e se quem disse que a gente não acelerando Não tá fazendo, não tá vivendo. não tá vivendo, né? E aí, o que me remete tudo isso? Quando a gente olha para as gerações, eu cinquentona, 53 com muito orgulho, nós somos da geração Do que... faz. Do faz tudo, faz. Hoje você tem uma outra geração e as empresas hoje estão perdidas dizendo que as pessoas não querem trabalhar. Verdade. É verdade. Direto a gente ouve A gente tem isso. falado muito isso. Essa geração tá tão difícil. Como é que a gente conecta essas pessoas, gente, que eles têm, eles precisam do senso de pertencimento, não é isso? E como é que a gente gera esse senso de pertencimento se não se conectando com essas pessoas e permitindo que elas tragam as suas contribuições a partir delas e permitindo que se tenha equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Até onde é que a gente vai levar nessa coisa acelerada, nesse desequilíbrio, se a gente tem uma geração toda que está vindo aí que não valoriza mais isso? A gente vai ter que fabricar outras pessoas iguais a nós para poder colocar no trabalho. E a gente não está falando que, não está nem levando em xeque aqui a questão de ter ou não responsabilidade. Não é isso. Não, é o estilo a gente tá mesmo. Do estilo de vida. Do estilo que faz com que essas pessoas, essa nova geração, se conecte com aquilo que hoje o mundo, as organizações, a vida, enfim, a família se propõem, entendeu? Então, mas para tudo isso, eu ainda penso que você escolhe. É escolha, né? É escolha. É escolha. É escolha. Aí as pessoas acham que elas não podem escolher. Não, mas não pode escolher, não dá para escolher. Sempre dá, né? Sempre dá. Se você não pode escolher, você não é não você escolher já é fazer uma escolha. Já é uma escolha. É a Isso é decisão verdade. de não assumir, né? Aí depois a gente também não pode reclamar, né? Não pode, né? As faturas chegam. Sempre chegam. Sempre chegam. Então, assim, é muito sobre escolher, decidir para onde a gente vai, como a gente vai, como nós estamos indo, né, para esse lugar. Se a gente vive desse jeito, como será viver de um outro jeito? E a gente só vai saber se a gente experimentar isso. E até quando a gente vai conseguir sustentar? A gente aguenta, né? Viver esse ritmo que a gente vive dos extremos. Produzindo. Ou achando que quem não faz isso não é produtivo. E tudo isso considerando que a gente vai viver mais tempo, né, meninas? Falando, e assim, entrando nesse assunto de viver mais tempo, né? Então, a gente tem falado muito que vamos viver mais
E, consequentemente, vamos viver esse mais trabalhando mais. Como que você enxerga essa relação de trabalho, propósito, longevidade? Eu fico sempre pensando assim, às vezes eu já me peguei várias vezes, né, pensando, né, quando eu me aposentar, aí eu vou viver. Eu já me peguei muito pensando sobre isso. Os antigos, né, as pessoas Os mais antigas. antigos. E eu sou a cinquentona aqui, né, então, você é nova ainda, pensa, mas... né. Eu falei assim, gente, como é que a gente precisa trabalhar Pra viver lá. Pra quando você viver lá no lugar que a gente nem sabe se vai chegar. Você fala, agora eu vou aproveitar a vida. Aí você tem 5 anos. Você nem sabe se vai chegar lá. Em Que condição você vai chegar e como você vai chegar. Então, eu entendo assim, que se a gente quer chegar nesse lugar trabalhando mais e vivendo para viver mais ou viver mais feliz, sei lá o que for que a gente decidir, né, chamar esse lugar que a gente vai ocupar, mas essa é uma reflexão muito individual. O que a gente faz hoje? Porque aí a gente volta, né? O futuro é, senão, o presente que eu escolhi viver. Como é que eu vou chegar lá, nesse lugar? Ter mais longevidade, trabalhar mais. Como é trabalhar mais? Porque assim, hoje eu trabalho pouco. Tô comparando com o quê, né? Eu tô comparando com o quê? Então, assim, a gente vai viver mais, vai trabalhar mais. Gente, para lá, não entendi. A gente vai trabalhar pouco hoje, é isso? Acho que o mais é o equívoco, né? Dessa construção. Por que mais? Por que mais, né? E se eu vou viver muito mais anos do que se tem vivia, hoje, né? No passado. Como é que eu pretendo chegar lá? A partir de tudo isso, das escolhas que eu faço aqui. Então, eu até acredito que hoje tem muitas narrativas que existem, que permeiam aí na nossa vida, que a gente nem sequer para pensar no quanto essas narrativas, elas levam as pessoas para lugares que elas nem sabem direito ao certo para onde é que estão indo. E às vezes até desnecessários. Né? Pressionando. Então, assim, voltando, né? Eu sempre penso que é possível a gente vem para esse espaço, né? Quando falamos de viver mais por mais tempo, a gente se perguntar como é fazer isso. E se é possível chegar nesse lugar fazendo o que fazemos hoje. E qual é a escolha que eu vou fazer? E pensar um pouco nas questões, fazendo um fechamento, né, da pergunta, das questões das narrativas que são usadas e como é que eu olho essas coisas que são ditas para o mundo. Aí voltando, a gente tem que olhar, por exemplo, qual é o seu propósito de vida? Meu propósito de vida é viver. Exato. Verdade, né? E tem né? uma romantização tão grande. Não, e a sensação que a gente tem, que as pessoas que não têm uma resposta muito fechada e objetiva sobre o seu propósito, elas não sabem nem para onde elas querem ir. Amanhã às 8 da manhã, né? Assim, Ai, obrigada, que eu me sinto leve. Porque quando as pessoas... Esse propósito... Gente, eu só quero viver. E viver. Até quando não, Deus o propósito, ele pode ser flexível, gente. Sim, hoje eu posso ter um propósito, amanhã eu posso ter outro. Porque senão, você fica pensando, você volta, você sai do seu estado de presença e você volta para a questão do controle
Não, eu tenho que encontrar meu propósito. E Nossa, mas eu já mudei de novo. Cara, mas a vida mudou. tem uma a rota cobrança mudou. disso, que né, as pessoas têm que ter um propósito exato, definido. Uma tábua escrita. Meu propósito, Eu acho né? que a gente vive um tempo com uma oferta gigante de narrativas. Sim. E que a gente precisa ter um mínimo de sabedoria, de discernimento para saber que narrativas eu vou comprar e que narrativas eu vou defender. E que narrativas eu simplesmente vou ignorar, né? Eu vou deixar, não me pertence, não faz parte de mim, né? Quando a gente fala da ontologia da linguagem, que é dentro do coaching ontológico, a gente trabalha a ontologia com a ontologia da linguagem. A gente diz assim, que histórias eu conto para mim sobre mim. Que histórias as pessoas contam do mundo aí e que essas histórias passam a fazer parte de mim. Então, isso assim, mas de novo, né? Para a gente entrar nesses questionamentos, né? E a gente olhar para isso de forma consciente, a gente precisa entender das narrativas, a gente precisa ter a história do saber, né? Senão a gente pega carona realmente no tudo que as pessoas contam pra gente, até a história do propósito. E a gente faz isso para parecer, né? A gente não faz isso para saber, para aprender, para fazer de verdade. Eu acho que a gente tem uma preocupação tão grande hoje em parecer, né? Abre o LinkedIn, ali todo mundo tem que parecer bem-sucedido. Sim. Abre o Instagram, ali todo mundo tem que parecer feliz e belo. Abre um TikTok, ali todo mundo precisa parecer um grande influenciador, né? Agora você me conta, a vida real como é que ela é? Então, as pessoas precisam parecer para pertencer. Como que você quebra isso E quando na a vida gente real? expõe a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade para o outro, cara, eu não sei fazer isso. Eu vou descobrir, mas agora eu não sei. Nossa, mas Você foi não lá sem se sabe? preparar? Nossa, você não se Fui. preparou. Quando você diz assim, tá, eu vou fazer um pitch de venda. Ai, mas eu preciso fazer um pitch, eu preciso me preparar. Claro, claro, né? De forma consciente, profissional. Você vai dar uma olhada, você vai pensar o que você vai Você falar. vai ter uma linha de Você vai raciocínio. ter uma linha de raciocínio. É claro, gente. Mas assim, não é ir lá e ter que estar preparado 100% para fazer aquilo quando não acontece. A vida real, a gente tem caos, eu falo. E até numa formação que eu fiz sobre segurança psicológica, a gente fala que o caos é o normal tomando forma. É a vida tomando forma. Primeiro bagunça o balde de Lego e aí depois você começa a conectar as pecinhas, né? Então, quem é que não tem caos? Quem é que não sofre? Quem não fica feio fora das câmeras? Né? Sim, é realidade. Quem não fica feio no Instagram sem o filtro? E isso tudo, imagina para que lugar a gente está indo com a sociedade, com o mundo humano. Tudo tão superficial e fragmentado que a gente não se dá conta de que a gente não vive mais a intensidade das pessoas. Eu falo assim, nossa, eu nem imaginava que eu ia ter inteligência artificial. Como é que será que vai estar o mundo humano daqui X tempo? Com essa superficialidade, com essa coisa de que eu preciso parecer que eu tenho algo que eu nem tenho, né? Não sei, eu entrei no mundo das perguntas, né? E assim, e tá tudo certo, a gente não tem resposta. Isso que eu ia falar, acho que a gente não pode... A gente não tem resposta. A gente não pode danificar uma boa pergunta com a rapidez e a superficialidade de uma respostinha.
Não dá, né, gente? E com essa provocação linda, a gente termina esse nosso terceiro episódio. Estamos ansiosas e curiosos por mais, né, Paty? Que na quarta-feira, às 12h30, vamos para o nosso último episódio com a Eunice e o nosso último episódio da temporada 2025. Nos vemos lá!